Olá pessoal, nesse vídeo eu vou criar o algoritmo do método da bissecção usando a linguagem Python. De início eu quero dizer que nós não vamos reforçar muito aí sobre a linguagem Python, né? O objetivo desse vídeo é mostrar como que o algoritmo se comporta dentro de uma linguagem de programação. Bom, então inicialmente eu vou aqui colocar um comentário. Eu devo importar a biblioteca, né? Biblioteca matemática. No Python, quando a gente coloca esse hashtag aqui, essa linha vira comentário. E aí ela não vai fazer parte aí na hora que for compilar. Então, import math. Pronto, assim a gente importa a biblioteca. Isso porque a gente vai precisar aí de algumas funções matemáticas. Depois disso, para o método da bissecção, eu vou precisar definir um intervalo, né, um intervalo AB, e um erro, né? Um erro que eu vou chamar de E também. Então eu vou escrever aqui direto, A igual a 2. Há também a possibilidade de eu colocar aqui um comando da linguagem Python, onde o usuário aqui, pelo terminal, insere o valor aí do intervalo. Mas eu vou fazer isso num outro vídeo. Nesse a gente já vai deixar os valores pré-fixados. Então A igual a 2, B igual a 3 e o nosso erro vai ser igual a 0,01. Pronto. E a gente precisa também, né, definir uma função. Em Python, funções são definidas assim, def. Aí a gente dá um nome para essa função. Então eu vou chamar de f mesmo. Vou abrir e fechar parênteses. Essa função, ela recebe um parâmetro, que eu vou chamar de x. Daí assim ela fica bem parecida com o que a gente já conhece. Então def f de x. A função se chama f e vai receber um parâmetro x. E ela vai retornar, então a gente põe aqui um return. Agora eu coloco a função, eu vou colocar x, asterisco, asterisco 2, isso é o equivalente a x ao quadrado, menos 5. Então a gente vai calcular nesse método aqui, inicialmente, a raiz quadrada de 5. Pronto, definimos a função, a gente tem o intervalo, o erro e a função, agora já dá para a gente começar o método. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer aqui um teste, né, do teorema de Bolzano. Ou seja, a gente precisa averiguar se esse intervalo AB existe mesmo a raiz dessa função nele. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, se, né, então, if f de A, que é aquele A que foi dado ali inicialmente, vezes f de B, se ele for menor do que zero esse produto, então ele vai executar aqui o código. Caso contrário, eu já vou colocar aqui então um else, não vai existir raiz nesse intervalo. Então a gente vai escrever aqui na tela, print não há raiz neste intervalo. Pronto, a gente já coloca aqui. O que a gente fez aqui então é o seguinte, a primeira instrução é, se for menor do que zero, a gente vai executar aqui alguns comandos. Se não, ele já vai sair aqui e dizer que não existe o intervalo. Então, voltando aqui, eu vou colocar as instruções. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o laço, né, de repetição. O algoritmo em si funciona agora. A gente tem aqui um while, eu vou fazer esse laço de repetição. Existe o for também, mas como eu disse inicialmente, eu não vou dar detalhes aí da linguagem Python, também não vou fazer comparação entre o while e o for. Vamos usá-lo neste momento porque eu acho adequado. Então eu vou colocar o que? Enquanto neste intervalo aqui, vamos supor então, como a gente escreveu o while nessa posição, a gente está supondo que esse if aqui é verdadeiro, né? Ou seja, o fa vezes fb para essa função ele é menor do que zero. Neste caso, como os valores estão pré-fixados, a gente vê que isso é verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Eu vou pegar math.fabs. O que é isso? Bom, esse math eu importei aqui, né, da biblioteca matemática. O fabs
é quando a gente usa o módulo, né? Que seria os valores absolutos aí. Então a gente vai pegar aqui b menos a, e isso aqui dividido por 2. Então o módulo de b menos a dividido por 2, quando ele for maior do que o erro, a gente vai executar esse laço aqui do while. Por que a gente colocou maior do que o erro? Porque quando ele for menor do que o erro, a gente já atingiu, então, o valor aqui necessário, né? Ou o valor suficiente, na verdade, que corresponde à raiz aproximada da função. Isso quando for menor do que o erro. Então, enquanto ele for maior do que o erro, ele vai executar alguns comandos. Então, eu vou chamar aqui agora de xi, uma variável, que vai fazer o quê? Ela vai receber o a mais b dividido por 2. Ou seja, ela vai pegar a metade aí, né, desse intervalo dado, dividir por 2 e fazer uma análise desse xi. A gente ainda vai escrever aqui, ó, if, ou seja, se a função f substituída nesse ponto xi, se isso for igual a 0, então o que acontece? Esse xi é a raiz da função. Então vou escrever aqui um print, aí a raiz é, vou colocar bem simples assim, vírgula xi. Então ele vai mostrar na tela que o xi é a raiz caso isso aí for verdadeiro. E se for verdadeiro, o método acabou. Então eu vou escrever aqui um break, que é para ele sair desse laço. Caso contrário, caso isso não for verdade, então else aqui, ou seja, eu não tenho o f de xi igual a 0. Ele é diferente de 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora usar o teorema de Bolzano de novo. Já que eu dividi o intervalo inicial ao meio, eu vou verificar se a raiz está do lado esquerdo ou do lado direito. Então eu vou fazer aqui de novo um if f de a vezes o f desse xi, que é o valor da metade, né? Se ele for menor ou menor que 0, né? Significa que se isso for verdadeiro, a raiz está neste pedaço aí do intervalo que foi dividido. E com isso a gente vai fazer que o b recebe o xi. Se isso não for verdade, então a gente tem um else aqui de novo. Quem vai receber o xi vai ser o nosso a. A recebe xi. Bom, daí aqui você percebe que ou o b recebe xi ou o a, então eles vão ser alterados do seu valor inicial, né, que a gente deu aqui como 2 e 3, vai ser substituído de novo aqui, porque nós estamos num laço, até que o módulo de b menos a sobre 2 se torne menor do que o erro, aí ele sai desse laço aqui. E aí, saindo do laço, o que eu vou escrever aqui? Ó? Eu vou colocar o print, eu já vou dizer que a raiz é o próprio xi calculado, isso fora do laço, né? Então eu vou colocar aqui, ó, valor da raiz é, e aí agora de novo aqui eu ponho o xi. Pronto, com isso eu acho que eu já tenho, né, um algoritmo aí construído. Vamos fazer um teste agora, vamos clicar aqui em Run para ele poder executar aqui no terminal. Então vamos lá. Bom, ele executou, ele colocou que o valor da raiz é 2.234375. Veja que eu escrevi diferente aqui os prints, justamente para a gente ter noção que ele não passou por esse print aqui, né, dado, ou seja, essa instrução não foi verdadeira, ele foi para essa outra e por isso ele jogou esse print aqui. E inicialmente também a gente não usou esse print porque esses valores aqui, o intervalo, né, está dentro. Deixa eu alterar aqui os valores só para a gente ver se está funcionando lá. Vou colocar o 4 e um 6, por exemplo. Bom, 4, 6, quando eu substituo aqui na função, esse teorema do Bolzano aqui não confirma, né, não vai ser verdadeiro, então ele teria que cair no print aqui de baixo. Vamos executar para ver o que acontece. Pronto, ele deu aqui, ó, não há raiz desse intervalo. Isso significa que esse produto deu positivo, então ele já pulou aqui para a exceção, né, para o senão, quer dizer, e imprimiu que não pertence ao intervalo. Vamos voltar aqui, colocar outros valores, por exemplo, ó, 1 e 6, vamos deixar assim. Vamos dar um run para ver o que acontece. De novo, ele apresentou
o valor da raiz. Então, tornou verdadeiro aqui essa primeira instrução. Ele entrou aqui no algoritmo e nos deu uma resposta. Então, como eu falei no início do vídeo, a intenção não era reforçar a linguagem Python, e sim ver um algoritmo aí funcionando. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!